Boa noite, meus amigos, meus queridos parceiros, meus amigos aí que estão sempre aí do outro lado, dando aqui o seu tempinho de contribuição, assistindo meus conteúdos, né, deixando aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, e eu responderei na medida do possível, certo, pessoal? Bom, desde já quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado, você que está chegando agora, e vamos ao assunto, que é bem interessante, por sinal, né? É pensão por morte. Tem duas fórmulas de cálculo agora. Vamos entender melhor quais são a primeira e a segunda, né? Olha, as novas regras para aposentadoria afetará significativamente pensão por morte, que passa a ter cálculo diferenciado para concessão de benefício, né? Já é complicado e agora se complica muito mais. Olha, o benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, né? Por mais que diminua, por mais que fique menor, né? De acordo com o cálculo do INSS, mas nunca pode ficar menor do que o salário mínimo, né? É proibido por lei. Já está em vigor desde o dia 13 de novembro, né, de 2019. Olha, a pensão por morte tem uma nova fórmula de cálculos nas novas regras da Previdência, válida desde o dia 13 de novembro. Segundo a advogada Vanessa Viduto, especialista em direitos previdenciários, né? Olha, uma é válida para quando o segurado falecido já está recebendo o benefício de uma aposentadoria. A primeira, né, é válida para quando o segurado falecido já está recebendo um benefício de aposentadoria. A segunda é para quando o segurado falecido que ainda não recebe nenhum benefício, né? Então, uma forma de cálculo é para o segurado que falece, mas ele já é aposentado, e o outro cálculo é para a pessoa que faleceu, mas não tem nenhum benefício, nenhuma aposentadoria, certo? Vamos entender agora a primeira e a segunda. Olha, no caso da primeira, para o segurado que morre e já recebe uma aposentadoria, nesse caso, seus dependentes irão receber 50% do seu benefício, mais 10% para cada dependente, correto? Ou seja, se houver apenas um dependente, ele receberá 60%, no caso a viúva, do valor da aposentadoria, mas caso haja 5 dependentes na mesma casa ou mais, o valor da pensão será de 100% do benefício dividido pelos beneficiários, né? Pelos dependentes. À medida que esses beneficiários forem crescendo, forem perdendo direito ao recebimento, no caso dos filhos completarem 20 anos, por exemplo, ou da viúva ser jovem, né? O valor da cota não reverte aos demais dependentes, né? Antes, se o filho completasse os 21 anos, né, não modificava nada no benefício da sua mãe, da viúva. Hoje, se o filho completar 21 anos, aquela parte que cabe para o filho será excluída. O benefício da mãe se tornará menor, certo? O valor da cota não reverte para os demais dependentes. Assim, supondo que o segurado aposentado deixa apenas a esposa, um dependente no caso. Olha só o exemplo. Se sua aposentadoria é de R$2.000, supondo o exemplo, sobre esses 2.000, a esposa terá direito a 50% mais 10%, que será
o benefício de R$ 1.200, correto? Então, ela receberá apenas R$ 1.200. Agora, no segundo caso, né? Para segurado que morre e ainda não recebe aposentadoria, não é aposentado, certo? Nesse caso, o benefício será calculado como se fosse um benefício por invalidez. Olha a diferença. Olha quanto pode baixar, né? Olha, se o segurado falecido estivesse apenas 15 anos de contribuição, sua aposentadoria será calculada sobre o coeficiente de 60% sobre a medida simples de todas as contribuições desde julho de 1994. Essa simulação, pessoal, só quem tivesse mais de 40 anos de contribuição deixaria o benefício de 100%. Mas isso é irreal, pois quem já tem isso já estaria aposentado, né? Diz a advogada. Como será esse cálculo então? Olha, vamos imaginar que a medida salarial de contribuição é de 2.000, correto? Sobre esse 2.000, aplica-se 60%, que dá R$ 1.200, correto? Bom, sobre esse resultado será aplicado o percentual da pensão por morte. Novamente, dá 60%, mais 50%, mais 10% para cada dependente, né? Então, 60% de 1.200 será apenas R$ 720, né? Se ela recebe, por exemplo, R$ 1.200 e ela não tem nenhum dependente, ela vai receber apenas R$ 720, que é equivalente a 60%. Mas como não pode ser menor do que o salário mínimo, não pode ser o valor equivalente a menos de R$ 998, então, em vez de ela receber 720, ela irá receber o salário atual, né? Ou que futuro que seja, mas no caso de hoje é no valor de R$ 998, certo? Então, essa pensão seria da viúva de apenas R$ 720, né? Mas como não pode pagar menos de um salário, então ela vai receber apenas um salário mínimo. Como esse valor fica abaixo do salário, a viúva passa a receber um salário mínimo que atualmente está em R$ 998. Ou seja, de um benefício de R$ 2.000, ela passa a receber R$ 998, certo? Nesse caso, é para pessoas que, ou para segurado que morre e ainda não recebe aposentadoria, não é aposentado, certo? O cálculo dele é diferente, né? Olha, como era antes da reforma? Antes da reforma, o valor de pensão por morte era de 100% do valor do benefício, que também era calculado sobre uma fórmula mais benéfica, 80% das maiores contribuições desde julho de 1994, excluindo-se as 20 piores contribuições que faziam a média ficar maior. Por quê? Porque tirava toda aquela parte dos salários mais baixos que vocês trabalharam e receberam durante seu período de trabalho, de profissão. Ficava apenas com o salário maior, né? Caso o segurado tenha falecido antes da data em que a reforma entrou em vigor, o cálculo da pensão por morte seguirá a regra antiga, certo? Bom, pessoal, eu acho que deu para entender um pouquinho a diferença dos dois cálculos, né?
e que em algumas situações vai deixar um pouco complicado a pessoa que vai receber o benefício de pensão por morte de alguém que ainda não é aposentado, né? Então, se você gostou desse assunto, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pelo apoio, né? Muito obrigado por estar aí do outro lado sempre. Um beijo enorme e uma boa noite.